Participação ao vivo. Olá, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Antônio. Antônio, de qual cidade? De Franca mesmo. Ok, obrigada pela sua participação, Antônio. Pois não, obrigado. Pode fazer sua pergunta. O doutor Biala, quarta-feira eu tentei fazer a pergunta aí, mas estava no finzinho, não deu tempo. É a respeito da dor de cabeça que eu tenho, deve fazer uns 20 anos. Então, eu queria saber se é enxaqueca, o que é, porque eu já fiz vários exames e não deu nada, né? Há 20 anos já, Antônio? Ah, mais ou menos. Você Mais já ou menos sofre? isso aí. Alguma pergunta, doutor? Ela dói de um lado, uns 2 dias, dói forte. Depois passa para o outro lado. Não dói a cabeça inteira, não. É sempre por cima do olho, sabe? E aí vomita muito, né? Às vezes até vomita. Tá ok. Tá ok, Antônio, obrigada. Nada. Antônio, olha, provavelmente o que você tem realmente é uma enxaqueca. A enxaqueca é caracterizada por dor da metade da cabeça, a gente chama de hemicrania. E essas dores quase sempre são acompanhadas de uma estase gástrica. Então, é por isso que você tem vômito e é comumente confundido com um problema de fígado. E o pessoal, eu acho que sofre do fígado, mesmo porque alguns alimentos provocam essa dor de cabeça. Uma dor de cabeça de 20 anos, crônica, ela é quase sempre enxaqueca ou a chamada cefaleia de dor prolongada. Mas a sua, como é hemicrania, muda de um lado, muda do outro, não é fixa, é uma enxaqueca. Os exames para isso realmente não dão nada. Você fizer a menos um mapa, às vezes mostra um aumento da atividade alfa, que a gente chama, que é a atividade de vigília. E isso não é característico, assim, 100%, mas sugere que seja uma enxaqueca. Os outros exames são absolutamente normais, o que confirma o diagnóstico de enxaqueca. Isso tem tratamento, você não tem que ficar sofrendo essa dor, tem como prevenir e tem, inclusive, Antônio, como tratar com novos medicamentos agora, que você toma e daí 5, 10 minutos desaparece a dor, como, por exemplo, o Maxaltis, os triptanos de uma maneira geral. Mas você tem que usar alguns medicamentos para tentar que a dor não aconteça. Existem vários, alguns antigos, como a Deseril, alguns, o Propanolol, alguns mais novos, como associações de medicamentos, mas volte ao teu médico no sentido de que ele monte um novo tratamento para você, que com certeza você vai ficar livre dessa dor. Sofrer 20 anos não é fácil, né? Não é fácil, dor de cabeça é terrível. E dor de cabeça é terrível. Para a gente começar falando sobre convulsão, vou aproveitar a primeira pergunta, doutor, que é da Aparecida, da cidade de Batatais. Meu filho tem 20 anos e sofre convulsões desde os 13 anos. Gostaria de saber por que ele transpira muito nos pés antes da crise. E há uns 6 meses ele tem crise e acaba caindo. Antes ele não caía. Ele fez uma tomografia há 2 meses e deu atrofiamento cerebral. Gostaria que o senhor falasse sobre isso e o motivo dele perder a voz e ficar muito trêmulo. Bom, a crise convulsiva é uma descarga neuronal. Os neurônios entram em sintonia e, de repente, eles disparam e provocam a perda de consciência. Normalmente, a perda pode ser parcial, e o acometimento é parcial, e a pessoa percebe até que vai ter a crise. Ou, eventualmente, como no caso do seu menino, você pode ter uma alteração do sistema nervoso autônomo, com sudorese, como tem no caso dele dos pés, até como uma aura convulsiva, um momento antes de ter a crise. Olha, convulsão hoje, em 99% elas são controladas. Naturalmente, você tem que fazer dosagem sanguínea para saber quanto do medicamento ele está absorvendo, porque você pode estar tomando 2 comprimidos de um anticonvulsivante e dizer, olha, eu tomo 2 comprimidos de Gardenal, um anticonvulsivante antigo, mas quanto desses comprimidos você absorve? Cada organismo é um organismo e a absorção não é igual de um para o outro. E existe hoje muito recurso, vários medicamentos novos como anticonvulsivantes. E não se admite mais hoje que a pessoa tenha convulsão. Além desses anticonvulsivantes novos, hoje a indicação de cirurgia para convulsão é muito alta. Antigamente era cerca de 1 ou 2... cirurgia. Principalmente se a crise é focal, você fazendo um eletrocortical, você abre o crânio, coloca o eletrodo, uma placa de eletrodo dentro da córtex cerebral e isso você capta exatamente onde está sendo o ponto onde começa aquela descarga. Aí você vai lá, faz uma cirurgia, retira aquele ponto e a pessoa tem
um excelente resultado. Isso você consegue fazer até pela Previdência. Mas o que causa, então, a convulsão, doutor? A convulsão qualquer um pode ter uma convulsão. Uma convulsão nada mais é do que qualquer um pode ter a qualquer momento. A qualquer momento. E é muito comum que o adolescente, nessa fase de vida que ele começou, 13, 14, 15 anos, tenha até um episódio único de convulsão, e isso não é epilepsia. Epilepsia é quando você tem várias convulsões ao longo do tempo, mais de 3 crises para você poder chamar de epilepsia. E o que acontece é o seguinte, os neurônios eles têm uma capacidade de produzir energia elétrica, através de polarização e despolarização de membrana. Com isso, se aquela energia que é produzida, que inclusive a gente consegue captar no eletro, quando faz o eletroencefalograma, se aquela energia acontece ao mesmo tempo que um grande número de neurônios disparem ao mesmo tempo, a pessoa tem uma crise convulsiva. Pode ser o cérebro todo ou pode ser uma parte do cérebro. E aí ela começa a expandir para os outros neurônios. Com isso a pessoa tem a perda de consciência. Se você localiza aonde é o gatilho, aonde começou aquele disparo, e às vezes, por exemplo, no lobo temporal, onde é mais comumente, você falou de atrofia. Atrofia seria uma perda neuronal. Se essa atrofia está situada no lobo temporal, e a gente vê isso com facilidade pela ressonância nuclear magnética, não pela tomografia, mas pela ressonância, sim, você pode ir lá, tirar essa parte, que é uma parte, digamos assim, que não tem uma importância que você perceba, e se ela não está tendo esses disparos constantes, ela já não está funcionando mesmo, e a pessoa ou não precisa mais de medicamento, ou precisa de uma quantidade muito menor de medicamento. Tá ok. Doutor, para a gente finalizar, tem caráter hereditário? Para muitos, antigamente a gente tinha um conceito de que a epilepsia não era hereditária, mas hoje mais de 40% das epilepsias têm caráter hereditário. E outra questão, quando uma pessoa tem uma convulsão, quais são os primeiros socorros que quem está ali do lado pode fazer para socorrê-la? Olha, extremamente importante essa pergunta. Convulsão é um momento muito especial. A pessoa que tem a crise, ela mesmo quase sempre não percebe que teve a crise. O que você tem que ter, que está observando a crise, é calma, proteger a cabeça da pessoa para que ela não machuque, porque ela tende a bater a cabeça, os pés, as enrolar pernas. A língua, né? Não enfie nada na boca, não tente puxar a língua para fora. Coloque ela de lado para que a baba, que na verdade nada mais é do que a deglutição da saliva que não está acontecendo, e porque ela, pela contração, elimina mais saliva. Então coloque ela de lado para que, se ela tiver um vômito também, porque ela não aspire aquele vômito, e espere. 99% das crises são autolimitadas, ou seja, tem começo e fim, e não tem absolutamente nada. Você não precisa nem levar para o hospital, você vai levar depois. Só tem problema quando as crises são contínuas. Termina uma, começa a outra, aí sim, você está em estado de mal epiléptico, aí você tem que ir para o hospital para tomar um medicamento. Mas se a crise for única, calma, não ponha nada na boca. A saliva, essa doença não transmite por contato, então você pode pegar na saliva, você pode encostar na pessoa, não tente segurar os seus movimentos, deixe ela se debater, não passe álcool, não jogue água fria, não tente forçar que ela beba qualquer coisa, porque tudo isso só vai prejudicar a pessoa. Tá ok. Doutor, eu agradeço muito a sua participação no nosso programa e espero o senhor quarta-feira que vem, tá ok? Obrigado. Uma boa tarde. Boa tarde. Ok, vamos então a um breve intervalo e rapidinho estaremos de volta.